Quero te convidar para a gente orar nesse momento. Pai de amor e bondade, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós entramos como igreja na Tua presença, Senhor. Ainda que nesse modelo online, Pai, mas nós estamos diante do Senhor, meu Deus. E nós sabemos que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Por isso, Senhor, eu peço nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito tome conta, Senhor, de todos os lugares aonde, meu Deus, essa transmissão estiver chegando, Pai. Que na casa, que no carro, seja onde as pessoas estiverem, Senhor, a Tua presença seja poderosa, Senhor. Que o coração de cada pessoa seja comovido pelo toque especial do Santo Espírito nessa noite. Eu abençoo cada vida que está conosco, Senhor. Nessa noite, meu Deus, nós precisamos da Tua ajuda, como aquela pessoa falou, Senhor, no Teu Evangelho. Senhor, me ajude com a minha fé. Hoje nós pedimos ao Senhor, Jesus, nos ajude com a nossa fé, Senhor. Para que cada pessoa, meu Deus, que precisa de um milagre específico, que hoje possa ter a comprovação do Seu toque, a comprovação das Tuas mãos poderosa sobre essa vida, Senhor. E que a resposta possa chegar, Pai, de uma maneira especial, de uma maneira a glorificar o Teu santo nome e trazer aquilo que o Teu povo precisa. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai eterno, em nome de Jesus, é porque nós cremos que o Senhor pode fazer. Enquanto muitas pessoas, Senhor, já perderam a sua fé, já abandonaram os Teus caminhos, existe aqui um povo, Senhor, que ainda crê que o Senhor move os céus e a terra, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor tem poder para resolver aquilo pelo qual nós estamos passando. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, prepara a nossa vontade, a nossa alma para receber o Teu milagre nessa noite pela fé, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos começar então a nossa ministração da Santa Palavra de Deus. E como eu estava falando, a gente está no melhor momento para receber milagres nas nossas vidas. Deus é um Deus de milagre. Eu coloquei uma hashtag lá na minha página social, quando eu compartilhei essa ministração, eu coloquei: Deus ainda faz milagres. Nós precisamos ter essa expectativa em Deus. Deus espera essa expectativa de nós. Você lembra lá no final, lá em Apocalipse, quando Jesus está falando com uma das igrejas, a igreja de Laodiceia, ele fala assim: olha, você é morno. O que é o morno? O morno é aquela pessoa que trata as coisas de Deus com indiferença. A gente não pode tratar as coisas de Deus com indiferença. A gente não pode tratar como mais uma transmissão, como mais uma reunião online. A gente não pode tratar simplesmente como mais um culto, mais um dia na minha religião. Eu não posso fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo enquanto eu estou linkado com essa reunião online. Eu tenho que me doar, eu tenho que me entregar, eu tenho que realmente querer. Trabalhe na sua vontade nessa noite, tá? Você tem que querer aquilo que Deus tem para receber, porque Deus não trabalha com pessoas indiferentes. Quem que é o indiferente? O indiferente é aquela pessoa que anestesiou a sua consciência. Ele está anestesiado, coitado. Então ele tanto faz quanto tanto fez. Ele até tenta esboçar alguma reação, mas como ele é indiferente, ele deixa as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. É o famoso papel na ventania. Você não pode fazer isso. Hoje, estou falando logo no começo. Tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas da sua mente, amarra o seu pensamento, leva cativo a Cristo. Está escrito, viu? Não estou inventando nada. Jesus mandou, em Romanos, Paulo fala sobre isso. Ele fala para a gente pegar o nosso pensamento e levar ele cativo a Cristo. Então, lute pela sua consciência, pela sua lucidez. Lute para você ficar focado, para que Deus ele possa, de uma maneira especial, retribuir esse esforço seu, entregando a bênção que Ele tanto quer entregar para a sua vida. Nós estamos em um tempo de milagres. Nós estamos em um tempo que a oportunidade de receber um milagre é muito grande, porque as coisas não estão bem. Está faltando as coisas, a gente vê a nossa política de pernas para o ar, a gente vê as pessoas com medo, a gente vê pânico por todos os lados, a gente vê o desespero das pessoas. Então, queridos, é nesse tempo que Deus ele ministra os seus milagres. Para quem que Ele faz isso? Para aquele que tem um coração aberto para Ele, aquele que está com vontade de receber, aquele que acredita que Deus ele ainda faz milagre, é o perseverante com que Deus tem compromisso
Não é qualquer pessoa, é com o persistente, é com aquele que persevera na fé, que Deus tem um compromisso. E nessa noite, Ele vai abrir mais uma porta do céu, uma janela do céu, uma conexão para que o milagre dele aconteça. Então, fica com seus olhos bem abertos, com seus ouvidos bem abertos, elimina tudo que é distração na sua vida, que está ao seu lado, que é distração, e olha, Deus vai fazer o milagre que você precisa. Eu tenho plena certeza disso. Nós trabalhamos pela fé, por aquilo que nós acreditamos e não por aquilo que nós vemos. Por isso, eu já quero agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por aquilo que Ele vai fazer nessa noite nas nossas vidas. Queridos, nós estamos em um tempo de milagre e a gente tem que pensar sobre isso. Esse momento especial que a gente pela qual a gente está passando, se a gente for lá para Romanos, você vai ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da circunstância que a gente vem vivendo hoje, esse tempo, olha só que interessante eu pensar sobre isso, esse tempo que eu estou vivendo hoje coopera de alguma forma para o bem daquele que ama a Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que Deus ele vai fazer aquilo que Ele promete na minha vida e a cada dia alinhar a minha vida com aquilo que a Sua palavra fala. Quando você crê, quando a sua vida é alinhada com aquilo que Deus tem para nós em Sua palavra, os seus valores, os seus princípios, as suas prioridades, então inevitavelmente acontece algo especial com você. As bênçãos te alcançam. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Saiba que Deus tem bênção e bênção de graça para a sua vida. Deus tem bênção para os seus filhos. E você foi feito filho de Deus. Uma vez que entregou a sua vida para Cristo, que teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, você foi feito filho de Deus. E o Espírito que está em você não é um espírito de temor. É um espírito de adoção. Que nos leva a dizer Abba Pai, ou seja, Pai, nosso Pai Celestial. Então, eu tenho plena certeza de que esse tempo é o tempo para a sua vida, é um tempo para nossas vidas, para nós recebermos os milagres de Deus nessa noite. Quero convidar você para ler um texto enorme da Palavra de Deus. A gente vai passar uns 15 minutos lendo Bíblia agora, você quer ver? A gente vai abrir nossa Bíblia lá em Lucas, no capítulo de número 1 e o versículo 37. Vê o texto enorme que a gente vai ler hoje. Está aparecendo aí na tela para você? Então, olha só como ele é grandão. Só que ainda assim, cada palavra de Deus, querido, cada palavra, cada coisa que ele coloca, cada letra, ela tem um significado profundo para nossas vidas. E a gente vai pensar um pouquinho sobre Lucas, capítulo 1, versículo 37, que está escrito assim: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Querido, o que a gente consegue aprender com esse texto? Qual que é o contexto aonde esse texto está inserido? Esse texto ele está inserido lá quando o nascimento de Jesus ele é anunciado. Então vem o anjo Gabriel, ele vem anunciar o nascimento de Jesus para Maria. E aí, quando ele está conversando com Maria, é que surge essa palavra que o anjo Gabriel libera sobre a vida dela. Você pode perceber que Maria ela começa a colocar os porquê que ela não poderia ter esse filho, mas aí o anjo Gabriel ele pega e fala assim: olha, porque para Deus nada é impossível, e traz a experiência de Isabel, que já estava grávida há 6 meses, conforme diz o texto. Se você ler do versículo 26 até o versículo 38, você vai entender o porquê que ele chegou nessas palavras, aonde ele falou que nada é impossível para Deus. E aí eu queria pensar um pouquinho com você, uma vez que a gente entendeu o contexto onde ela está colocado, foi uma resposta para Maria, ela trouxe a experiência, ele trouxe a experiência pela qual Isabel estava passando. Eu queria entender com você um pouco mais o que significa esse porquê para Deus nada é impossível. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, o que é o impossível? O que é o impossível, querido? O que significa impossível? O impossível, segundo o dicionário, ele é aquilo que excede a nossa capacidade, excede os nossos recursos, excede a nossa capacidade de fazer alguma coisa em relação àquilo que a gente está vivendo.
O impossível, ele não é que ele não é alcançado simplesmente, mas nesse sentido aqui que está escrito, é que ele excede a capacidade humana de resolver os seus problemas. E a gente percebe que não é fácil, né? Porque assim, a gente encontra na nossa vida diversas vezes com esse tal de impossível. O impossível parece que acompanha a vida humana do começo até o nosso final aqui nessa terra. E esse impossível, ele sempre vem justamente para mostrar para nós que de alguma forma a gente precisa de ajuda para transpor aquele momento. O que é o impossível? Agora a gente pode pensar de uma outra forma. Se o impossível ele tem essa característica de exceder a capacidade da pessoa, exceder o recurso, a pessoa não consegue resolver porque não tem capacidade para resolver aquilo, ou não tem recurso para resolver aquilo, eu também posso entender que o impossível é diferente para cada pessoa, porque nós somos diferentes. Aquilo que é impossível para mim pode ser que não seja impossível para você. Aquilo que é impossível para você hoje pode ser que ele não seja impossível para mim. Dependendo da nossa capacidade, que cada um tem a sua, dependendo da sua limitação, cada um tem a sua também. Então a gente precisa entender quais são esses impossíveis na nossa vida, querido. E a gente começar a caminhar dentro da palavra de Deus, de acordo com aquilo que ele fala sobre o impossível, para a gente pegar aquilo que Deus pensa e trazer para as nossas vidas. Quando a gente lê aqui que o anjo Gabriel falou que para Deus nada é impossível, o que é que vem na nossa mente? Como que a gente desenvolve esse pensamento? Normalmente, a gente começa a pensar sobre os problemas pelos quais eu venho passando, que eu não tenho a capacidade de resolver esses problemas. Eu fico olhando para aquilo que eu estou passando, eu olho, por exemplo, para essa enfermidade que está assolando a minha vida, eu vejo esse momento na minha família que está assolando a minha vida financeira, ou seja lá, na área que esteja esse problema, essa adversidade sobre mim. E aí, eu chego à conclusão de que esse é o meu impossível. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a me esforçar para entender que isso que eu estou vivendo não é impossível para Deus. E aí eu me esforço para me entender que aquilo que está afligindo a minha vida, que para mim é impossível, para Ele não é impossível. Esse é o princípio da fé. É quando eu começo a acreditar que mesmo que seja impossível para mim, não é impossível para Deus. Mas eu queria te ajudar, querido, a mergulhar dentro desse propósito, dessa fé que ela começa a ser gerada quando eu começo a acreditar que mesmo os meus impossíveis não são impossíveis para Deus. Quando eu começo a ir por esse caminho, eu posso não simplesmente ficar pensando sobre os meus problemas, mas eu consigo aprender um princípio da palavra de Deus. Um princípio aonde eu tenho a oportunidade de alinhar a minha vida com Deus. E uma vez que eu alinho a minha vida com Deus, eu tenho também a oportunidade de começar a transitar no mundo sobrenatural, aonde o nosso Deus está, aonde os milagres acontecem, aonde o meu coração realmente descansa nas promessas do nosso Deus. Como que eu faço isso? A gente tem que entender que a gente é filho de Deus, um filho que é amado, que é aceito. Hoje, a nossa identidade é a identidade de Deus. Deus está sobre as nossas vidas, nós somos filhos de Deus, nosso DNA espiritual foi trocado. Então, a cada dia que eu me alinho com a palavra de Deus, o que eu estou fazendo, na verdade, é me alinhando com a família dele, com a forma como ele pensa, com a forma como ele vê as coisas. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter como consequência resultados positivos. A minha fé é que ela começa brigando dentro da minha mente, para mim pensar que aquilo que eu estou vivendo não é impossível para Deus, ainda que seja impossível para mim, essa fé ela começa a se desenvolver. Porque a fé ela não é somente essa forma de crer que aquilo que é impossível para mim não é impossível para Deus, essa briga que fica dentro de nós. A nossa fé, querida, é uma fé também onde nós encontramos descanso em Deus. Que mesmo que
ainda que aquilo que nós precisamos não chegue no momento que a gente quer, mas a gente tem a oportunidade de descansar em meio às tempestades, como a gente já aprendeu várias vezes aqui. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a minha fé. Eu quero te ajudar a abrir a sua mente, abrir o seu coração, para você entender como desenvolver essa fé a partir desse texto. Para isso, eu quero trazer uma figura para a gente pensar aqui junto e depois a gente vai analisar um pouco mais esse texto com profundidade. Quando os nossos filhos, eu sei que eu estou falando para muitos papais, para muitas mamães, quando os nossos filhos, principalmente quando são pequenos, quando eles estão de frente com algum problema que é impossível para eles, o que eles fazem? Eles correm para a gente e eles falam sobre o problema que eles estão passando. Aí, quando você fala assim, filho, pode ficar tranquilo que isso aí o papai vai resolver para você. Ele não simplesmente descansa a partir daquilo que está resolvido, mas ele descansa a partir daquilo que você, como pai, falou para ele. Então, mesmo que ele chegue com um problema para você e fale, pai, eu tenho que resolver isso aqui, eu estou desesperado, eu não sei, uma criança normal faz. E aí você fala assim, filho, fica tranquilo, que isso o pai vai resolver para você. O que a criança faz? Essa criança, esse filho, ele simplesmente deixa esse problema para lá. A confiança no seu pai faz com que ele descanse. Você entende isso? É isso que eu quero te ajudar a entender hoje. A nossa fé não é simplesmente para a gente ficar brigando, não, que isso aqui é impossível para mim, mas não é impossível para Deus, e ficar essa briga dentro de nós. Essa fé em Deus, ela traz como devolutiva para a gente o descanso. É aquele filho que realmente ele amadurece a sua fé, ele chega diante do pai e ele fala assim, pai, esse é o problema que é impossível para mim. E aí quando ele tem a certeza que ele entregou nas mãos de Deus, uma paz, um descanso entra no seu coração. E ainda que o problema não tenha sido resolvido, mas ainda assim ele permanece em descanso. Quando nossos filhos fazem isso, conscientemente, o que eles estão fazendo é confiando na nossa palavra. Então eu tenho lá o Felipe vem com um problema para mim, ele traz e eu falo assim, Felipe, fica tranquilo, filho, pode voltar a brincar, pode ir lá jogar o seu joguinho, assistir sua TV, porque o pai vai resolver isso aí. E aí imediatamente o coração dele, os níveis de preocupação na sua mente são baixados e ele volta a brincar, ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. O problema não está resolvido, mas ele volta a fazer isso. Por quê? Porque ele confia na minha palavra, ele confia no seu pai, ele confia no seu pai. Isso ele está fazendo conscientemente. Conscientemente ele recebe a minha palavra e a partir dessa palavra ele descansa. Essa palavra produz descanso no coraçãozinho dele. Isso conscientemente. Mas inconscientemente, sabe o que o Felipe está fazendo? Ele está assumindo como dele as minhas experiências para resolver esse problema. Ele está assumindo como sendo dele a minha capacidade para resolver esse problema. Ele está assumindo como sendo dele os meus recursos para resolver esse problema. Conscientemente ele está acreditando em mim, por isso ele descansa, mas inconscientemente, que vai junto com essa confiança, é justamente o fato de ele assumir a experiência que eu tenho para resolver esse problema para a vida dele, assumir a capacidade que eu tenho de resolver para a vida dele, e isso então traz paz para o meu filho, ele volta a fazer o que ele estava fazendo, brincar, ou seja lá o que for, porque ele sabe que na hora certa o pai dele vai resolver esse problema pela qual ele está passando. Conosco funciona da mesma forma. A nossa fé, ela tem que se desenvolver para nós termos a capacidade de a gente entender que nós fazemos parte da família de Deus. E uma vez que a gente faz parte da família como filho de Deus, a história de Deus, a história da família de Deus, passa a ser a nossa história também. Você está me entendendo? Então, eu não sou uma pessoa que eu estou tentando conseguir algo de Deus. Eu sou uma pessoa que eu faço parte da história de Deus. Eu faço parte dele. Como igreja, a gente aprende que nós somos um corpo, uma família, mais um corpo. E um corpo, o meu braço faz parte da minha cabeça. O meu braço faz parte do meu tronco. O meu braço, ele faz parte da minha perna. Ele é um corpo só.
E a gente precisa aprender, e a gente precisa colocar isso para dentro do nosso coração. Fazendo isso, a gente começa a crescer como filho de Deus. A gente começa a amadurecer como filho de Deus. O que muitas pessoas ainda fazem, queridos, o que muitas pessoas fazem é que eles precisam de algo em Deus, precisa daquela bênção específica em Deus, e fica lá e corre atrás, mas como se Deus fosse uma pessoa lá e eu fosse uma outra pessoa aqui, pessoas diferentes, e eu estou querendo alguma coisa de Deus. Não, querido, você não é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que está em Deus. Você, uma vez que entregou a sua vida para Cristo, você está em unidade. Lá em João 14, 15, 16, 17, você vai encontrar o Jesus falando que Ele e o Pai vão vir fazer morada na gente. Você vai ver em João 15 que nós somos galhos e Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Então nós estamos nele. Essa consciência precisa tomar o nosso coração. Quando ela toma o nosso coração, a gente assume muito mais do que simplesmente ficar entregando nossos problemas para Deus de uma maneira fria. Então eu entrego hoje, só que aquele problema continua comigo, amanhã eu tenho que entregar de novo. A gente passa a agir como filho, como esse exemplo que eu dei do meu filho. Então eu vou entregar para Deus e eu vou confiar nele, por quê? Porque eu faço parte da família dele. A história de Deus é a minha história. A capacidade que ele tem para resolver problema está em mim também. Os recursos que ele tem estão em mim, porque eu faço parte da família dele. Faço parte da família. Nós somos adotados na família. Por exemplo, pense nessa questão de nós termos sido adotados na família de Deus. Como a gente falou logo no começo, Deus não deu um espírito de temor para a gente, mas deu um espírito de adoção, pela qual a gente pode chamar Deus de Pai. Então, um filho que era um órfão, que estava longe, ele não tinha família, ele não tinha ninguém, mas ele foi adotado dentro de uma família. O que acontece com essa pessoa que foi adotado em uma família? A história dessa família passa a ser dela. As experiências dessa família passam a ser dela. Se ela sai para a rua, as pessoas vão identificar como sendo membro dessa família que o adotou. Isso ele tem que ficar mais do que uma informação, tem que ficar claro para nós. Para que a gente não ache que Deus, que é a sua palavra, ele está de um lado e a gente está do outro. Não, querido. Nós somos a mesma coisa, nós somos a mesma família. Aqui, por exemplo, essas palavras que a gente vê na Bíblia, por exemplo, Abraão, Moisés, Davi, essas pessoas não são pessoas que são distantes da gente, pessoas que foram heróis bíblicos, pessoas do passado. Não, querido, essas pessoas são parte da nossa família. Você já tinha para pensar sobre isso? Você faz parte da família de Abraão. Você faz parte da família de Moisés. Essas pessoas, de Davi, essas pessoas são da nossa família. Quando a gente começa a olhar os discípulos de Jesus são nossa família. Eles são os nossos antepassados espirituais, ou seja, na região celestial, nós somos filhos de Deus, assim como eles foram filhos de Deus e são filhos de Deus, então nós somos parte da mesma família. Eu não posso ver Abraão como alguém muito distante. Nossa, mas que fé bonita que tinha Abraão, que coragem que tinha Davi. Não, como sendo alguém longe, longínquo de mim, não. Eu estou falando não de alguém que está longe, eu estou falando de alguém que faz parte da minha família. Não sei se eu estou sendo claro com você, eu espero que o Espírito Santo possa trazer essa concepção para o seu coração, possa trazer essa ajuda para você, para que você não viva como um filho de Deus, alheio a tudo aquilo que Deus está fazendo na sua história. Você faz parte da história que Deus está criando, que Deus está desenvolvendo. Então teve lá os heróis do passado, Abraão, Moisés, Davi, Isaac, Jacó, tantos outros. Nós tivemos os nossos heróis do Novo Testamento, que foram os discípulos, que foi lá o apóstolo Paulo, Tito, Timóteo, e nós somos a continuação da história da igreja, essa igreja que é a minha família. A gente tinha até uma pessoa no tempo de reflexão, que passou pelo tempo de reflexão, que ele falava que nós somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. E é verdade.
Nós somos a continuação do livro de Atos. Nós somos. Esse livro de Atos está sendo escrito sobre a nossa vida. Se tivesse continuação aqui no livro de Atos, na Bíblia Sagrada tivesse a continuação, nós estaríamos nessa continuação. Porque a Bíblia trata-se da minha família, dos meus antepassados. O que eu quero dizer com isso? Que toda a história, a capacidade, que tudo aquilo que foi experiência para eles, é parte da minha vida também. Faz parte da minha vida. Então eu não preciso ficar lutando para tentar chegar próximo daquilo que foi João, daquilo que foi Davi. Não. Essas pessoas são meus antepassados. Essas pessoas fazem parte da minha família, porque eu faço parte da família de Deus. Eu sou um filho aceito, amado. Então eu tenho que trazer essas experiências para a minha vida. Eu tenho que trazer essa capacidade para a minha vida. Nesse de trazer é justamente aonde a nossa fé descansa. Eu estou te ensinando um princípio bíblico. Quando eu trago isso para a minha família, que a Bíblia não está lá, a história da igreja não está lá e eu estou aqui. Não, eu faço parte da mesma coisa. Eu estou em unidade, com Deus, em unidade com a minha família cristã. Uma vez que eu faço isso, a história, a experiência, os recursos, a capacidade, a fé, a esperança, o amor que cada uma dessas pessoas tiveram, ela é como marca dentro de mim. Faz parte da minha vida. E eu posso plenamente desenvolver cada parte dessa, cada área dessa, conforme cada uma dessas pessoas desenvolveram. Você quer ver um exemplo? Um exemplo está voltando aqui para Lucas capítulo 1, versículo 37, é como a gente pode olhar esse versículo. Eu falei para você no começo que normalmente como que a gente olha para ele? A gente vê aqui, para Deus não há nada impossível. Então eu penso na minha adversidade, aí eu fico lutando dentro da minha mente para que eu acredite que para Deus este problema que eu estou vivendo não é impossível. Não, para Deus essa falta de emprego não é impossível. Não é impossível, eu tenho que confiar em Deus. Mas perceba que isso, eu luto muito dentro da minha mente. E sempre, a cada problema, eu vou fazendo essa luta, eu vou desenvolvendo essa luta. Isso é cansativo para mim. É lógico que a gente tem que lutar dentro da nossa mente, mas a gente tem que começar a aprender a viver como a família de Deus, para que algumas lutas a gente possa superar. E a gente não fique sempre investindo tempo nas mesmas coisas. É uma questão de realmente maturar a nossa fé. Olha só, vamos entender um pouquinho aqui. Quem foi que falou que para Deus não há nada impossível? Quem falou que não há impossível para Deus, sabe quem foi? Foi o anjo Gabriel. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando ele falou sobre isso, o que você acha que passou na mente de Gabriel? Você acha que ele tinha as mesmas experiências que nós, humanos, que nós temos? O que você acha que passou? Um anjo, ele é um ser, um filho de Deus, assim como nós somos. Ele tem o seu corpo espiritual, então ele foi feito antes, ele foi criado por Deus, por isso que não tem sentido adorar anjo, porque ele é um ser criado por Deus, assim como nós. E ele foi criado por Deus antes do mundo físico. Porque na Bíblia está escrito que tudo que existe no mundo físico foi feito a partir do mundo invisível. Então o mundo visível foi feito a partir do mundo invisível. Então Gabriel, quando Deus foi criar os seres espirituais, ele criou Gabriel também. Ele criou o anjo, ele criou as suas miríades de anjos. E aí, depois de fazer isso, depois que ele já tinha lá a sua comunidade, tudo estruturado, que ele foi então criar o mundo visível. Pensa comigo, essa pessoa que está falando que para Deus não há nada impossível, não é uma pessoa que tem uma visão como eu tenho aqui, da minha vida, dos meus problemas, das minhas limitações, mas é alguém que ele estava junto com Deus, vendo que Deus criar todo o mundo físico, vendo Deus criar os planetas, criando os mundos, criando todo o ambiente. Ele estava vendo quando Deus criou-nos, criou o ser humano. É alguém que acompanhou toda a história desenvolvida por Deus com o seu povo. Sobre cada aspecto de milagre, essa pessoa estava presente, vendo como Deus estava desenvolvendo a vida. Então, quando ele fala que para Deus não há nada impossível, não é simplesmente alguém com uma experiência pequena, como a minha de ser humano,
como a minha, não. Nesses milissegundos, quando Maria faz esse questionamento para ele, imagina o que acontece na mente desse anjo. Nessa fração de milha, de nanosegundo, ele lembra de Deus criando os mundos, de como é o céu, porque ele é um anjo, é um ser que vive no céu, ele conhece como que é o dia a dia no céu, a rotina no céu. Então ele pensa no céu, nesse pequeno tempo, ele pensa em como que Deus criou as coisas, como que Deus ele controla, como que ele gere todas as coisas. Imagina o tamanho da capacidade, do conhecimento, da experiência que Gabriel tem. E aí ele fala essa palavra, porque para Deus nada é impossível. Não com base numa experiência de um ser humano, mas com base na experiência de um ser celestial, que está com Deus, que viu tudo aquilo que Deus faz e vê tudo aquilo que Ele está fazendo. Então essas palavras que para Deus não é nada impossível, na minha boca é uma coisa. Eu falar que Deus que não há nada impossível para Deus, essa luta que eu faço para acreditar que a minha falta de dinheiro é impossível para mim, mas não é impossível para Deus. Essa luta que eu faço, não. Quando eu penso em que é um anjo que está falando, queridos, a minha mente ela toma uma outra proporção. Ela toma uma outra proporção porque eu assumo essa experiência como minha, porque eu faço parte dessa família. Eu faço parte dessa família que um anjo desceu do céu e falou assim: não há nada impossível para Deus. Eu sou levado para outro plano de fé. Quando eu creio nisso firmemente, acontece como a figura do meu filho que eu falei para vocês. A hora que eu coloco nas mãos do Senhor, Senhor, aqui está a minha dificuldade, aqui está essa enfermidade, Senhor. Eu creio que o Senhor pode responder para mim. A minha mente ela não fica brigando, tentando me fazer acreditar que Deus pode resolver aquilo que eu não posso. Não. Quando eu tenho essa verdade implantada dentro do meu ser, a minha mente descansa em Deus. Eu faço um uso diferente da fé. Eu faço um uso aonde ela traz descanso, aonde ela traz paz para o meu coração. Por quê, Wagner? Porque eu faço parte dessa família. A minha história não começou, eu tenho 37 anos, há 37 anos atrás, eu não nasci em Santa Bárbara do Oeste e venho aqui perto da Americana e fui para São Paulo, depois eu vim aqui para... Não é essa a história minha, essa é a minha história aqui nesse plano. A minha história espiritual está aqui. Essa é a minha história espiritual. Essas são as pessoas da minha família. Você consegue entender isso, querido? É por isso que quando eu entro na presença do Senhor, o Espírito Santo fala comigo e a minha fé ela é alçada. Ela me leva a descansar em Deus, um Deus que faz milagres, um Deus que tem as respostas que eu preciso, um Deus que cuida de mim de uma maneira especial. Aí você não vive refém da cultura do medo, como as pessoas estão vivendo lá fora. As pessoas te veem e te chamam de louco ainda. Como você não está com medo disso? Como já me falaram, Wagner, você vive uma ilusão, uma utopia, porque está todo mundo preocupado e você não está. Eu falo, querido, é que eu vivo em uma família que tem tanta experiência profunda com Deus, que eu não preciso passar por isso. Eu assumo como minha essa experiência. Essa experiência que Maria tem é da minha família, é minha também. É minha. A experiência que Jó teve, minha. A experiência de Davi, minha. A experiência de Paulo, minha experiência. Porque eu sou família, e família traz a experiência dos seus antepassados, eu tenho. E por isso essa fé ela é desenvolvida, querido. Assuma. A primeira coisa para a gente começar a entender aqui é a questão dos milagres de Deus. Eu quero que você entenda esse princípio. Que você alce a sua fé, uma fé que fica aqui brigando na mente, para uma fé que estabiliza o seu coração, que estabiliza os seus valores, que te faz forte, que te faz um vencedor, que te faz acreditar nas palavras de Deus, que tira você dessa mornidão, dessa indiferença e faz você acreditar. Essa família é minha, essa história da Bíblia é a minha história. E por isso eu sou vencedor, porque essas pessoas foram vencedores também. Esses milagres aconteceram na minha família. Você entende isso, querido? Alce voo na nossa fé.
Cristianismo não é uma filosofia, não é estilo de vida, não é aprender uma coisa ou outra. Cristianismo é viver como Cristo viveu. Viver como a história da Bíblia tem para nós. Essa é a verdade que Deus tem para nossas vidas. Uma vez que você entendeu isso, você vai entrar pelo caminho de milagre, porque dentro da Bíblia, sabe o que é impossível? É impossível Deus não fazer milagre. É impossível. É fora de cogitação o nosso Deus não fazer milagre. Nesse plano físico, no plano da cultura do medo, no plano da cultura do desespero, o que é impossível? Impossível é Deus operar. Ok. O que é impossível na nossa família? O impossível na nossa família cristã, de quem assume essa história como sua, é impossível que Deus não faça milagre. Eu não consigo crer que Deus não pode resolver esse problema que você está passando. Eu não consigo crer que Deus não pode resolver hoje essa enfermidade pela qual você está passando. Porque na minha família espiritual é impossível o meu Deus não fazer milagres. Com isso, eu quero contar um testemunho para você, para fortalecer a sua fé e para a gente entender o que significa viver nessa família de Deus, ter a história de Deus sobre a minha vida, como família, como familiar. No começo de fevereiro, o ano é 83, no começo de fevereiro de 83, uma mãe entra no hospital desesperada, com o seu filho que havia nascido fazia 15 dias. Com 15 dias de nascido, ela entra no hospital desesperada, porque o seu filho estava com pneumonia nos seus pulmões. O pulmão estava completamente tomado pela pneumonia. Uma criança acabada de nascer com 15 dias. E aí ela entra desesperada dentro desse hospital e os procedimentos vão acontecendo. E no decorrer de todo esse problema, essa mãe cristã, além de orar a Deus, ela pede oração em todas as igrejas aonde a sua família frequenta. E nesse momento ela vai orando a Deus, pedindo que Deus entre com providência na vida do seu filho, que está com 15 dias de nascido, está naquele estado crítico, está internado numa UTI, e nessa UTI ele fica por alguns meses internado. Esse menino, essa criança, ele para de comer, ele para de se alimentar. Essa mãe, ela vê os médicos inserindo o soro na cabeça do seu filho, porque não conseguiam mais achar veia. E naquela dificuldade, ela não podia ficar nem com o seu filho. Ela tinha um horário onde ela podia pegar o seu filho para amamentar, mas era só para pegar para ficar no colo mesmo, porque nem mamar o menino mamava mais, a criança estava mamando mais. E nessa luta, durante alguns meses, lutando naquele hospital pela vida. De repente, naquele momento também que ela estava vivendo, entra uma outra mãe com seu filho um pouco mais velho já, entra com o mesmo problema, entra lá para a UTI com os seus pulmões tomados pela pneumonia, e aí essa mãe vê o desespero da outra e vai lá conversar e fala, não, mas que o seu filho é um pouco mais velho do que o meu filho entrou para dentro com 15 dias, já faz algum tempo que ele está lá, lutando pela vida, o seu vai dar certo também. E nesse inteirinho, ela vai tentando ajudar outras pessoas, porque é o que o cristão faz, mesmo dentro das dificuldades que ele está vivendo. E aí, em um dado momento, começa um corre-corre de médico para dentro dessa UTI, onde as crianças estavam, e sai, e entra e sai. E aí chega a notícia de que um dos bebês havia falecido, infelizmente. A mãe que tinha um filho só com 15 dias de nascido, que estava lá há bastante tempo, essa mãe, ela fica desesperada, pensando, poxa, eu acho que é o meu é mais fraquinho, o meu não conseguiu resistir a tanto problema. E aí o médico, ele sai para fora e, em vez de chamar essa mãe, acaba, infelizmente, chamando a mãe do outro menino, que era mais velhinho, que tinha já uma idade mais avançada e, mesmo assim, infelizmente, acabou falecendo por causa desse problema. E aí, a mãe que tinha o seu filho lá, com 15 dias de nascido, continua com fé, orando, porque sabe que Deus pode fazer o impossível. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, os remédios vão fazendo efeito, e em um dado momento, querido, essa mãe tem a oportunidade
de trazer o seu filho para casa. Ah, glória a Deus, que felicidade. O seu filho que com 15 dias entrou desenganado no hospital, aonde os médicos desenganaram essa criança, ela tem então a oportunidade de trazer esse filho para sua casa. Que felicidade. Mas as coisas não terminam por aí. Quando esse menino, do primeiro ano de vida dele até os 4 anos de vida dele, ele também tem uma enfermidade que causa convulsões nessa criança. E ele passa por diversos momentos terríveis, tendo convulsão, aonde o seu filho tinha uma convulsão, começava a se debater, caía duro no chão, e essa mãe tinha que sair correndo para levar o seu filho no hospital. Mais uma luta, e uma luta que não foi apenas alguns meses, foi alguns anos lutando com esse menino. Mais uma vez, os médicos desenganam essa criança. Olha, mãe, esse filho, ou ele não vai sobreviver, ou então ele vai ter que tomar remédios fortes o resto da vida. Pode ser que ele fique vegetando, e a sua mãe orando e pedindo a oração nas igrejas aonde ela passava. E aí, mesmo com toda essa luta, durante anos lutando com esse filho, tendo convulsões, querido, direto, chega um momento que, sem saber como, essa criança para completamente de ter essas convulsões terríveis pelas quais ele passou na sua vida. Mais um milagre que Deus faz na vida dessa criança. Essa criança, ela começa a crescer, ela vai se desenvolvendo, e com 8 anos ela precisa passar por uma cirurgia. E ela passa por uma cirurgia muito próximo aos seus órgãos reprodutores. E o que acontece? Nessa cirurgia acontece um problema, aonde depois da cirurgia feita, o médico chama a mãe e fala assim: mãe, a cirurgia deu tudo certo, mas eu tenho que te informar que o seu filho, a partir desse problema, ele vai ser estéril. O seu filho não vai poder gerar um netinho para você. Exames são feitos na adolescência e na juventude dessa pessoa, dessa criança que passou por essa cirurgia, e todos os resultados confirmam que ele não poderia ter filhos, que ele é estéril. Então chega a vida adulta, essa pessoa casa e aí vive com a sua esposa durante o tempo, no começo do casamento, e chega o momento de ter filho. Quando essa pessoa vai fazer os exames, ele faz 3 exames. Os 3 exames mostram para ele que ele não pode ter filho. Então, com esses exames na mão, mas com o milagre de Deus no coração, chega o ano 2012, aonde essa pessoa tem o seu primeiro filho. Contrariando, mais uma vez, todas as estatísticas médicas, ele tem o seu primeiro filho. Passa mais um tempo, chega o ano 2017, então ele tem o seu segundo filho, seu segundo filho, também fazendo exame, e esses exames mostrando que ele era estéril, que não podia ter filho. Queridos, o nosso Deus é um Deus de milagre. A gente tem que começar a entender que o nosso Deus é um Deus de milagres, que é impossível Ele não fazer milagre na nossa vida. Eu não sei se hoje, como está o seu coração, se você já tem tentado tanto que Deus ter a cura que você precisa, ter a resposta que você precisa, e essa resposta não chega, o seu coração está abatido, o seu coração está desanimado. Eu vim aqui para falar para você que Deus ainda faz milagres. Se você não conhece uma pessoa que passou por milagres, se você nunca viu milagre, eu quero que você olhe para mim. Eu nasci em 15 de janeiro de 1983. Eu sou essa criança que com 15 dias passou meses no hospital. Eu sou essa criança que tinha convulsões até os 4 anos de idade. Eu sou essa criança que passou por uma cirurgia e ficou estéril. E tem 2 filhos lindos, como a nossa igreja conhece. Porque Deus é um Deus de milagres. Não precisa ficar com medo. Não precisa ouvir o diabo, ouvir o mundo, ficar ouvindo as pessoas que não acreditam. Deus é um Deus de milagres. Deus quer levar a sua fé hoje para um outro patamar, para um outro momento, querido. Um momento onde você, com perseverança, com persistência, você continua acreditando que Ele é um Deus de milagre e que Ele vai fazer milagre para a sua vida. Olha para a minha vida. Eu sou o milagre de Deus. Todos os atestados médicos em cada um desses momentos pela qual a minha mãe passou, era contrário à minha vida.
Mas ainda assim, eu estou aqui de pé, pregando a palavra para você, dizendo que Deus ainda faz milagres. E isso é tão maravilhoso, querido, que todas as vezes que eu sento com a minha mãe, ela lembra, porque isso foi tão marcante na vida dela, lógico, e ela lembra, ela começa a falar, eu não tenho como não crer. Independente do momento que eu esteja passando, que nós passamos por problemas, lógico. Independente do momento que eu esteja passando, não tem como meu coração não crer que Deus ainda faz milagres. Esse Deus não mudou, querido. O Deus que me salvou em cada etapa da minha vida é o mesmo Deus que está comigo aqui, que está com você aí na sua casa. E Ele quer, querido. Ele quer mostrar para você o seu poder. Ele quer mostrar para você os seus milagres. Ele quer abençoar a sua vida. O que Ele precisa de um coração aberto com essa fé que nós estudamos hoje. Uma fé que acredita, uma fé que Ele transcende só aquela luta mental, mas uma fé que descansa nele. Uma fé que fala assim como uma criança, tá bom, papai, eu espero a resolução desse problema no Senhor. Está nas tuas mãos e nas tuas mãos eu entrego-me. E esse entregar, querido, faz com que Deus, Ele se conecte de uma maneira especial e faça milagres nas nossas vidas. Eu quero seguir para o final da nossa live hoje. E como prometido, eu quero fazer uma oração por você que está passando por esse momento. Que está passando por esse momento de dificuldade. Olha, tenha certeza. Deus, Ele quer fazer o milagre na sua vida que você precisa. A primeira coisa que eu quero fazer com você é que, se você está me ouvindo pela primeira vez, se você ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Cristo, Deus, Ele faz milagres para os seus filhos. E a primeira coisa, a gente tem que alinhar a nossa vida com Deus. Então eu quero te convidar para fazer duas orações. A primeira oração é uma oração de alinhamento, aonde nós vamos alinhar a nossa vida com Deus. Aonde nós vamos declarar para Ele que nós somos filhos dEle. E o Espírito Santo vai trazer um renovo, uma fé especial dentro do seu coração. Se você está com alguém aí, eu peço que você repita essa oração comigo, porque nós precisamos crer com o coração e também falar com a nossa boca. Nós precisamos ter testemunhas que ouçam qual é a nossa fé, que a nossa vida está alinhada com Deus. Então eu quero que você repita essa primeira oração comigo. Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, na Tua presença, Senhor, eu coloco a minha vida hoje. Eu coloco a minha vida sobre o Teu altar, Senhor. E nesse momento eu busco um alinhamento, Senhor, com a Tua vontade, com a Tua verdade, com aquilo que o Senhor tem como Pai para a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoe todos os meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz contra o Senhor, hoje, eu me arrependo de tudo que eu fiz contra o Senhor. Perdoa-me, Senhor. O tempo que eu passei longe do Senhor, tentando resolver as coisas com as minhas próprias forças, hoje eu me entrego ao Senhor. Eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço pela minha história. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Confirma o meu nome no livro da vida, Senhor. Venha habitar em mim. Seja o meu mediador, único mediador. Espírito Santo, eu te convido para morar, Senhor, dentro de mim. A partir de hoje eu passo a ser o teu santo templo. Mora em mim, Senhor, e faz a tua vontade na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Se você tinha alguma dúvida, a partir desta oração, a sua vida foi, então, alinhada com Deus. E agora, eu estou olhando por aqui, é aqui à nossa esquerda,
à minha esquerda, porque eu estou vendo o nome de cada pessoa que colocou aqui, que escreveu no nosso chat. Que colocou, queridos, aquilo que vem passando, aquilo que vem lutando pela vida. Então eu quero orar, você vai subindo? Eu quero orar aqui pela Margarete, cura emocional. Eu quero orar pela Neuza, a mãe da Elisângela, cura da depressão. Pelo Valdemar, o vô do Bruno, que está com câncer de pulmão. A cura física e emocional da Giovana, do Helder, da Mônica, da Eliane, da Nadir. Pela cura emocional da Márcia, do Marco, do Marcelo e da Tina. Pela Giovana, cura da depressão, cura da ansiedade espiritual e emocional. A cura física e emocional da Priscila, da Cleusa, do Giovanni, da Celina. A cura física da Josefa. A Maria, cura emocional. O João, pai da Elaine e Aride, o nervo ciático inflamado. A cura do câncer da Margarete. De Ferrari, a cura das doenças das pernas. A Gislene, cura dos olhos. A Maria e o José, dores físicas no braço e na perna. A Emília, Barbie, crise no quadril e com dificuldade de andar. O Wagner Barbie com crise alérgica. A dona Neide, pela recuperação da cirurgia no tornozelo. A cura física do Daniel, da Itame, da Fabiane. Cura da ansiedade para o neto Luiz, da Maria Ribeiro. E a Maria Ribeiro pede cura física e emocional. Queridos, eu quero dizer que você ter colocado no nosso chat aquilo que você precisa diante de Deus foi um passo de fé. E para você que escreveu aqui, queridos, não tenha dúvida que o nosso Deus ainda faz milagres. Não permita que a dúvida paire no seu coração. Se você estiver com alguém aí do seu lado, eu quero pedir para você, pedir para essa pessoa, colocar as mãos sobre o local aonde você tem essa enfermidade agora. Pede para ela colocar, essa pessoa vai ser a conexão de Deus, por onde a unção de cura vai descer sobre a sua vida. Pede para essa pessoa colocar a mão. Se é uma cura emocional, pede para ela colocar a mão sobre a sua cabeça. Se você está sozinho ouvindo-nos agora, coloque você a mão no local onde você tem a sua enfermidade. Creia, queridos, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Nenhuma dessas enfermidades nos pertence mais. Não tem mais nada na nossa vida. Tudo Ele já levou. Agora, nós temos que entrar e andar no sobrenatural, no ambiente da fé, aonde o nosso Deus, Ele cura verdadeiramente. Tira toda a dúvida do seu coração. Você está com as mãos sobre a pessoa que está pedindo oração, você está com as mãos sobre você mesmo, você está sozinho. Então agora eu vou orar. E Deus ele vai ministrar os milagres que você precisa sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço agora, Senhor, que a Tua unção de cura, Pai, ó Espírito Santo, venha sobre a minha vida, Senhor. Venha sobre nós, Pai. Venha, Senhor. Venha, Pai. Eu peço a Tua unção de cura, Senhor. Oh, Senhor, nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós temos a certeza que nós somos amados e aceitos. Nós estamos na Tua casa, Senhor. E cada um do seu filho está levando hoje o impossível diante do Senhor, Pai. Sela essa palavra no coração, Senhor. Fortalece a fé de cada pessoa nesse momento, Senhor. Senhor, como eu disse no começo, ajuda a nossa fé nesse momento, Pai. Senhor, eu peço a Tua manifestação, Senhor. Eu peço que cada pessoa, Senhor, que colocou o Seu nome, que precisa da Tua ajuda hoje, Senhor, que ela comece a sentir, meu Deus, a Tua presença. A presença do Teu Santo Espírito, meu Deus, se movendo sobre a vida dela nesse momento, Senhor. Não tem ninguém aqui, Senhor, para nós colocarmos as nossas mãos como eu gostaria, mas eu sei que o Senhor pode agora, Senhor, colocar as Tuas mãos, Senhor, sobre essas pessoas que precisam da Tua cura, meu Deus. Que precisam do milagre, Senhor. Que o Senhor responda de uma maneira especial, com a Tua providência, o milagre para essa vida. A Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor Jesus. A Tua palavra nos garante que o Teu nome é o nome que está acima de todos os nomes. Vem, Espírito Santo, com Teu bálsamo de cura nesse momento, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, venha, enche, Espírito Santo. Enche cada casa.
Enche cada coração, Senhor. Enche cada coração que está diante desse computador, desse smartphone, esperando o teu milagre. Enche, Senhor, enche, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agora repreender todo o espírito de enfermidade emocional, todo o espírito de enfermidade física, todo o espírito de aflição agora eu repreendo em nome de Jesus. Que toda opressão feita pelo espírito das trevas sejam quebradas agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai. E agora, Senhor, eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, libere cura sobre cada vida que está conosco nesse momento. Sobre cada vida que colocou, Senhor, o seu nome, meu Deus, nesse chat, Pai. Que colocou a sua dor, que colocou a sua enfermidade. Eu declaro cura em nome de Jesus. Pela operação do Santo Espírito de Deus, eu declaro cura em nome de Jesus. Cura completa, Senhor. Cura, Senhor, completa. Cura, meu Deus, desde as células, Pai, passando por todo o processo, passando por tudo o corpo, Senhor, passando pela mente, pelo coração, meu Deus, e trazendo a sua cura, Senhor. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, a sua cura sobre os teus filhos que esperam no Senhor, Pai. O Senhor diz na tua palavra que aquele que espera no Senhor não será confundido. E nessa noite nós não estamos diante de médicos terrenos, Senhor. Nós estamos diante do médico celestial, o médico dos médicos, e mais do que o médico dos médicos, a cura para as nossas doenças, para as nossas enfermidades. Oh, Espírito Santo de Deus, se manifeste, Senhor, com a tua cura, Senhor, sobre cada vida nesse momento. Eu declaro cura sobre a vida de cada um, Senhor. Cada uma dessas pessoas. Cada pessoa que está acompanhando conosco, que está com a sua mão sobre a sua enfermidade agora, Senhor. Eu declaro cura, Senhor. Cura, meu Pai. Faz esse local, Senhor, esquentar, meu Deus, com o teu poder, Senhor, com a tua presença. E essa pessoa sentir que está sendo curada pelo teu santo e bendito Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. O nome que está sobre todos os nomes. É no nome de Jesus que eu declaro cura completa de todo mal, de toda enfermidade que o teu povo colocou nesta noite diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Receba a sua cura. Creia que Deus te curou. Lembre-se, não é a resolução simplesmente, mas é a palavra que vem do meu Pai. Eu creio firmemente nessa palavra. Deus liberou a sua unção sobre a sua vida. Deus ainda faz milagres e você vai ter milagre de Deus para contar nessa semana que vai entrar.